Oi, pessoas lindas do Brasil e fora do Brasil. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças ao nosso bom Deus. Olha, eu estou aqui novamente, juntamente com todos vocês. Hoje, meus amores, eu quero contar mais um capítulo, né, da minha história. Então, meus amores, sem mais demora, vou contar para não ficar o vídeo tão longo. Eu vou fazer o máximo possível para não alongando, né? Muito, né? Então, meus amores, eu vivi com o pai dos meus filhos. Quando eu conheci ele, eu tinha uns 11 anos, meus amores, quando eu conheci ele. Então, a gente namorou mais ou menos de um ano, né? E eu ainda, meu pai não tinha casado quando eu conheci ele, né? Meu pai ainda não tinha casado pela segunda vez. E aí a gente se conheceu. Eu era muito nova ainda, né? Na verdade, meus amores, quando eu conheci ele, eu não tinha nem vindo a minha regra. A gente estava namorando, foi que alguns meses foi que minha regra desceu, né? A minha menstruação, pela primeira vez. E aí, meus amores, a gente foi morar junto, porque não tinha idade para casar, a gente foi morar junto. Na verdade, eu fugi com ele. Eu fugi, meus amores, com ele. Sabe por quê? Porque quando eu namorava com ele, o meu pai ainda não era casado, não tinha casado pela segunda vez. E aí meu pai, normal, naquela época o namoro era diferente dos namoros de hoje, né? Com muito respeito. E aí, quando meu pai casou, a gente já estava namorando. Aí então a minha madrasta, eu acho que ela falava alguma coisa pro meu pai, que eu estava muito nova para estar namorando, que. Aí eu creio que foi ela que colocou na cabeça do meu pai, porque meu pai antes era normal, não falava nada, né? Aceitava e tudo. Inclusive ele até ajudava lá, né? Era predeiro, arrumava a casa do meu pai, ficava bonitinho. E aí meu pai começou a colocar gosto ruim, né? Dizer que não queria que eu namorasse com ele, tal, 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 e pronto. Aí, meus amores, eu tinha vergonha de dizer para ele que meu pai estava proibindo, né, o nosso namoro e tal, então eu não falava nada, eu ficava quieta. Só que na época, meus amores, eu já comecei a trabalhar desde cedo. Eu trabalhava em uma loja, vendia roupas, né, confecções. Não reparem o barulho aqui, meus amores. Aqui tem galinha, tem pássaro, né? Aqui, tô debaixo de uma árvore aqui do pé de acerola. Tem o Spike também, que sempre está fazendo movimento. Não se preocupe com os barulhinhos que vocês vão ouvir. Então, meus amores, aí eu estudava à noite, né? Quando eu chegava do trabalho, eu tomava meu banho, ia para a escola, estudava à noite. E ele ia me buscar. Quando terminava a aula, ele estava na porta do colégio. A gente vinha junto para casa, né? Até chegar em casa. Chegava em casa, ficava um pouquinho só, né? Porque ele também trabalhava dia de semana. E aí ele despedia com um selinho aqui no rosto, né? E ele ia embora e eu ia dormir. Aí o meu pai já tinha proibido e ele me batia. Eu levava uma surra. Eu já falei que não quero você namorando com essa pessoa e tal, não quero mais que você namore e tal. Aí só que eu tinha vergonha de falar, então ia apanhava e ia dormir com o couro ardendo, né? E aí, todos os dias era a mesma coisa. Aí o meu irmão, ele colocava o meu irmão caçulo para ir, quando estava terminando o horário de terminar a aula, meu irmão ia me encontrar, o meu irmão caçulo, a mandada do meu pai. Aí quando ele chegava, que ele me via vindo com o pai dos meus filhos, aí ele corria na frente. Aí dizia para o meu pai que a gente estava junto. Aí ele me levava até em casa, tudo bem, normal. Aí chegava lá em casa, ficava um pouquinho e ele ia embora e eu ia dormir. Aí o meu pai já saía, quando ele via que ele ia embora, meu pai já saía lá do quarto dele, já com o cinto, né? Aí me dava uma pisa que eu ia dormir com couro quente de novo. Então, isso durava pela semana toda. Aí o meu primo,
o meu primo, que era filho do irmão do meu pai, soube da minha situação e falou para ele, porque eram amigos. Aí falou para ele que eu estava apanhando todos os dias por causa dele. Aí ele foi e falou, ele me perguntou se era verdade que eu estava apanhando e tal. E eu falei que sim. Aí, meus amores, ele perguntou se eu queria fugir com ele. Aí eu queria ficar livre daquelas feias, né, e tal. Até então eu não tinha também um pingo de juízo, eu era nova, jovem. Jovens, vocês jovens que estão ouvindo, não vai fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu me arrependi muito, muito, muito de ter desobedecido meu pai. Não faço o que eu fiz. Eu estou contando isso aqui, meus amores, é porque tem muitas jovens também que não tem juízo, igual eu antigamente, né? Depois a gente vai amadurecendo, o tempo nos ensina muitas coisas. O tempo, né, o sofrimento que a gente passa, a gente aprende muitas coisas. Não vale a pena ser desobediente a Deus, né, o pai da gente, né? Porque se a gente é desobediente ao nosso pai, está desobedecendo a Deus também, porque o nosso pai é uma autoridade, né? É o nosso pai, então a gente não pode desobedecer. Então, eu não. Só que o meu pai, ele, na época também, eu não vou dizer que ele é ruim, porque ele não era ruim. Ele estava só apenas me ensinando, né? Porque na época ele também não conversava muito, né? Tem esse detalhe. Porque o diálogo resolve muitas coisas, né? Aí depois do diálogo a pessoa não continuar no erro, né? E sim, vem as palmadas, né? Aí, meus amores, também meu pai era muito. Trabalhava muito, andava cansado, né? Eu entendo o lado do meu pai, né, meus amores? Pai, ele quer o melhor para os filhos. Então, o que acontece? Eu falei que sim, que estava apanhando. Aí ele foi e perguntou se eu queria fugir, meus amores. Eu aceitei. Fugir. Aí eu esperei uma noite que meu pai estava dormindo. Inclusive, na época tinha, na cidade que eu morava, minha terra natal, tinha um parque da cidade que todo mês de julho, esse parque ia para lá. Ficava lá mais ou menos alguns meses. Roda gigante, tudo que tem de brinquedo aí. Na época, a minha irmã mais velha, que dormia no mesmo quarto que eu, ela tinha ido com a vizinha. A vizinha pediu para o meu pai deixar ela ir, ela foi. Meu pai deixou, ela foi com a vizinha lá para o parque da cidade. E quando meu pai foi dormir nesse dia, era final de semana. E eu saí, meus amores, já tinha combinado com ele, né, com o pai dos meus filhos, que eu ia fugir com ele, né, que ele me convidou e eu fui. Aí peguei só algumas roupas, alguns documentos e saí bem devagarzinho pela porta dos fundos. Aí ele estava me esperando na esquina. Aí ele morava mais ou menos umas 2 quadras, 3 quadras. E a gente se encontrou lá na frente, na esquina, aí fomos para casa dele, né? E quando foi, a minha irmã chegou em casa, que não me viu lá no quarto, no meu quarto, a minha irmã falou pro meu pai, cadê a Tânia? Meu pai tá dormindo, tá não. Aí meu pai levantou, procurou eu lá no quintal. O quintal tinha um banheiro lá, no quintal era grande, tinha um banheiro, tinha uns pés de cana plantado. E procurou em todo canto, em todo cantinho, não me encontrou. Meus amores, aí a minha irmã me contando que meu pai, daí em diante, não conseguiu, não dormiu mais. Ele ficou sentado na cadeira, desbuçou assim na mesa, assim, né? E ficou a noite inteira, até amanhecer o dia. Não dormiu. Aí, de manhã, ele pediu pro meu irmão caçulo, e me ver se eu estava lá, na casa que é o pai dos meus filhos, né? Falecido. Aí ele voltou e falou, chegou lá e falou, me chamou pelo nome, né? E eu respondi. Ele falou assim, meu pai tá chamando. Eu falei assim, e o medo de eu ir chegar lá apanhar, né? Aí falei pra ele que não ia não. Aí ele voltou pra casa. Aí quando ele voltou de novo, falou assim, meu pai disse que é pra você ir.
Aí o que respondeu foi o falecido, né? Que hoje ele é falecido. Aí falou assim, fala pra ele que ela não vai não. Aí o meu irmão voltou, meus amores. Aí chegou lá e falou pro meu pai. E contou. Aí ele foi e mandou de novo meu irmão. Fala pra ela que nunca mais eu quero ver ela nem pintada de ouro. Aí o meu irmão foi. Chegou lá e me falou. Olha, meu pai disse que nunca mais quer te ver pintada nem de ouro. Aí voltou. Meus amores, aí logo eu me engravidei do meu primeiro filho, né? Isso foi já no ano de 80, né? O meu filho hoje, o mais velho, tem 40 anos. 41 anos. Que eu tive ele, meus amores, eu tinha 14 anos e meio. Eu não tinha nem 15 anos completos. E logo eu engravidei dele. Aí fiquei um bom tempo sem ver o meu pai. Aí depois, quando foi... Já estava no mês de nascer. Fiz um barrigão enorme. Aí eu fui na casa de uma senhora que eu gostava de... Uma senhora bem idosa, que morava pertinho da casa do meu pai. Parede assim com parede. E aí eu fui lá visitar ela e estava lá conversando com ela. Ela me perguntou se eu estava bem. Eu falei que estava. Aí ela foi, meus amores, e eu despedi dela, na verdade, para vir embora, né? Já tinha algum tempo que eu estava lá. Aí quando eu vinha voltando, que eu cheguei na calçada para ir para casa, que eu olhei e vinha o meu pai. O meu pai, na época, ele trabalhava em carroça, né? A cavalo e a carroça, né? Ele vinha com a carroça. Ele fazia frete, né? E, então ele vinha com a carroça e o cavalo. Vinha montado, aí vinha dirigindo a carroça. Aí quando eu vi ele, eu voltei, entrei para dentro da casa da vizinha, da senhora que eu estava lá. Ela perguntou, você voltou por quê? Aí eu falei assim, meu pai tá vindo ali. Ela, minha filha, por favor, não, não foge do seu pai não. Dá benção para ele. Aí, meus amores, eu era assim, muito assim, tudo que as pessoas mais velhas me falavam, eu obedecia. Aí eu cheguei e voltei atrás. Aí quando o meu pai me avistou, ele é branco, tem uns olhos verdes, meus amores. Aí quando eu vi, ele foi se aproximando de mim, os olhos dele fixou em mim aquele olhar de Deus, de Jesus, né? O olhar de Jesus é muito lindo. Então ele olhou para mim assim com muito amor, já não estava mais irado, já não estava mais com raiva. Aí olhou para mim, falou assim, eu dei benção para ele, me aproximei dele com barrigão. Aí dei benção para ele, ele recebeu, Deus te abençoe, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Então, desse dia em diante, nunca mais eu fugi dele, né? Então a gente ficava indo na casa do meu pai, né? Onde minha madrasta também, a minha irmã que morava lá ainda, ficava sempre visitando. Então, quando eu fui para ter o meu filho, meu pai ficou muito agoniado, né? Por quê? Porque eu tinha ido para a casa do meu sogro visitar, meu esposo me levou para visitar os pais dele. E quando eu cheguei lá, a gente dormiu. E quando foi à noite, a minha sogra me deu a cama de casal para a gente dormir. E quando foi de manhã, eu amanheci toda molhada, molhada, molhada. E eu não sabia, eu não tinha feito pré-natal, não tinha feito, não sabia praticamente de nada. Muito criança ainda. Não fiz pré-natal, então não sabia de nada. Então a cama amanheceu toda molhada, aquela água branca, tipo água de quiabo, né? Gosmenta, e eu não tinha. E eu peguei e falei, eita, eu fiz xixi na cama da minha sogra, que vergonha. Só que eu me tomei banho, me troquei, mas continuou saindo aquele líquido branco. Aí eu falei para minha sogra que eu estava naquela situação. Aí ela falou assim, você vai ter bebê. Aí já mandou me levar para o hospital. Aí veio com o carro, aí foi eu e o pai do meu filho, né? Meus filhos, fomos para o hospital. Só que eu não estava sentindo dor nenhuma. Só aquele líquido saindo. A bolsa que estourou, eu não sabia. Aí quando eu cheguei lá, os médicos lá na época, lá da cidade que eu morava, eles nem não estavam com dor, não estavam com nada, a gente ficou lá sentado. Aí o pai dos meus filhos falou que eu ia tirar um raio-x. Nem ele sabia.
Ele era mais velho do que eu, meus amores. Era mais velho do que eu, 9 anos e pouco. Menos de 10 anos. 9 anos e pouco, ele era mais velho do que eu. Então ele também não sabia. Aí eu falei assim, tá, vamos embora para casa, porque os médicos não vão me atender. E eu não vou ficar aqui, tem que ir embora para casa. Aí fomos para casa, de a pé. E de vez em quando passava dentro dos matos, assim, tirava o paninho que estava forrado e trouxia, colocava lá de novo. Aí cheguei em casa toda ensopada, minha roupa toda ensopada. Cheguei lá, tomei banho, vesti outra roupa e fui para casa do meu pai. Na casa do meu pai tinha uma torneira assim lá fora, tipo um chuveiro assim. Na época não tinha muro, era só uma cerquinha, né, que dava para ver o quintal da vizinha. Essa mesma vizinha, que era a senhorinha que eu gostava de ir lá. Então eu tava tomando banho ali, lavei bastante roupa, e a minha irmã me ajudou também. Aí eu fui tomar banho lá de roupa e tudo, lá debaixo da torneira. E de vez em quando vi uma dorzinha. Aí a vizinha me deu o conselho, minha filha, sai daí debaixo dessa água. É perigoso a criança nascer gripado. Aí eu saí, meus amores, fui para casa, minha irmã foi comigo. E nessas alturas o pai dos meus filhos se mandou. Sumiu, não apareceu. Aí eu fiquei com a minha irmã, fomos lá pra casa, aí a gente deitou na cama, e ali, quando eu pegava no sono, vinha aquela dor, né? Aquela dor. E aí eu fazia assim, tipo, ai, 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 a minha irmã, Daniel, o que foi, que foi? Eu falei, tá doendo, tá doendo. Aí ela falava assim, eu vou buscar um carro. Eu falei, não, não, já passou, já passou. Ela andou bem compassada, bem compassada. Aí vinha, depois voltava, vinha e voltava. Quando ela estava voltando de novo, a minha irmã falou assim, não, eu vou buscar um carro para você, para te levar para o hospital. E aí ela foi buscar um carro, e nessas horas que ela foi buscar o carro, é, porque na época as pessoas sempre falavam, algumas pessoas falavam que no hospital, que eles colocavam ferro. Aí eu tinha medo de ir para o hospital, porque eles lá enfiam ferro e tal. E eu fiquei com trauma, falei assim, não quero ir não. Aí a vizinha que tinha um bar de frente da nossa casa, ela ficou sabendo que eu estava com dor. Aí chamou lá uma parteira, a parteira veio. Enquanto isso, a minha irmã já tinha ido buscar um carro. Essa parteira veio, olhou, olhou, olhou. Aí falou assim, olha, a sua criança... Ou seja, veio primeiro uma parteira, né? Veio primeiro uma parteira. E essa parteira era uma senhora bem idosa. Aí ela olhou assim, parece que como se diz assim, coitada, essa não vai dar conta. Porque ela é bem magrinha. Então eu fiquei assim triste, porque eu vi que o olhar dela estava muito triste. Eu fiquei triste, né? Ela falou assim, você não está sentindo nada agora, quando a dor apertar, você manda me chamar. Aí foi embora. Aí, meus amores, isso foi mais ou menos uns 10 a 20 minutos, por assim. Aí a dor era bem compassada mesmo. Aí a moça que tinha o barzinho lá de frente da minha casa veio e falou assim, eu conheço uma pessoa que ela é super gente boa, uma parteira. Aí já mandou chamar essa parteira, a parteira veio, já veio com um sorrisão lá no canto. Aí eu já fiquei feliz. Ela fez o toque, falou assim, olha, tá hora seu bebê vai nascer. Eu nem sabia o sexo do bebê, porque não tinha feito pré-natal. Aí ela foi e disse assim, e ficou lá comigo, já ficou lá, já trouxe todas as ferramentas, ficou lá comigo. Aí, meus amores, ela ficou comigo. Aí, minha irmã, quando chegou com o carro, me chamou para ir para o hospital. Eu falei que não ia, minha irmã. Não, mas o carro já está aqui. Vamos para o hospital. O moço veio de lá de longe para vir te buscar, para te levar para o hospital. Mas eu não quero ir para o hospital. Aí minha irmã insistiu, insistiu. Eu falei que não queria ir. Aí o carro foi embora, liberou, né? Foi embora. E aí eu fiquei lá com a parteira. Meus amores, quando era mais ou menos o horário que ela falou que eu ia ganhar o bebê, foi que o meu esposo chegou, cheio do mé, bêbado. Aí, só que a gente morava só num quarto, um quarto só. Tipo, era um quarto
que tinha cama de casal, tinha tudo junto. Era só um cômodo. Aí elas não deixaram ele entrar, porque ele estava lá para dar luz, né? Então só eu e a parteira. Aí ele ficou lá fora, aí colocaram um banco lá para ele ficar deitado e esperar, porque ele não podia entrar, só estava eu e a parteira lá dentro do quarto. Aí eu sei que eu fiquei sem força, meus amores. Fiquei sem força na hora, aí a parteira mandou chamar uma pessoa para dar uma injeção em mim. Aí a pessoa foi, buscou alguém, trouxe, deu uma injeção em mim. Aí foi que veio uma força tão grande que a criança nasceu. Era enorme o menino, acho que mais ou menos, nem pesou naquela época, mas era um menino bem grandão. Que não tinha balança na época, né? Não foi no hospital, foi em casa, mas era enorme, bem grande. E aí, no outro dia, eu estava andando, como se nada tinha acontecido. Estava andando, não estava sentindo nada. Então, meu pai ficou preocupado, meu pai ficou numa preocupação enorme, voltando atrás um pouquinho. Meu pai ficava pra lá e pra cá, com a mão na cabeça. Aí foi que a parteira falou pra ele, voltando atrás um pouquinho, né, meus amores? Meu pai, a parteira falou, seu Cirilo, pode ir pra casa. Não se preocupe não, vai descansar. Até a hora sua filha vai ter o bebê, não se preocupe não, ela tá bem. Tá tudo bem com o bebê. Aí ficou em paz e foi pra casa. Aí no outro dia, meu pai chegou com a minha madrasta, né, com garrafa de café, com o café da manhã, né? A meio-dia chegou com o almoço. E foi assim, meus amores, que aconteceu. Então eu digo para vocês, jovens, moça e moço, não faça isso, tá? Não desobedeça o papai e a mamãe. Eu não tive mãe, como todos já sabem aí, aqueles que já são inscritos, aqueles que estão chegando agora, né? Nos meus primeiros vídeos eu falo, né? Que eu fui criada praticamente só com o meu pai. Eu perdi a minha mãe muito pequenina. Então, meus amores, eu volto para contar mais. Vai ficar muito longo. Eu creio que esse vídeo já está bem longo, né? Depois eu volto com o próximo episódio. Então, tá bom? Foi um pouquinho da minha história, meus amores. Então, um beijo no coração de cada um. Que Deus abençoe. Se você não é inscrito no meu canal, inscreva, deixa o seu joinha, compartilhe. E Deus abençoe a todos. Fica todos com Deus. Tchau, tchau, pessoal.